Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Hoje, dia 21 de julho de 2021, quarta-feira, a 16ª semana do Tempo Comum. Liturgia, primeira leitura de hoje, Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 5 e de 9 a 15. Lendo a narrativa do Êxodo, dá até para a gente pensar que o povo hebreu, povo saído do Egito, não caminhava no deserto com sentimentos de alegria pela libertação, mas parece para a gente, fica parecendo para quem lê, que eles fizeram foi, na verdade, um caminho de murmuração contra Deus. Vendo isso, meus irmãos, podemos até pensar que a fonte dos problemas do povo não era somente o faraó e seu injusto sistema de governo. A gente é levado então a concluir que o problema é o próprio ser humano, pois qualquer que seja o destino para onde a gente vai, para onde vamos, vai junto com a gente aquilo que faz parte de nós. Vai junto a nossa angústia, nossa fraqueza, nosso orgulho, nossa ganância, nossa cobiça, nossa insatisfação, nossa ingratidão, principalmente com Deus. Mas calma, meus irmãos. Também constatamos que para a nossa alegria, junto com tudo isso, vai também as nossas esperanças, a nossa disponibilidade heróica para fazer acontecer a vontade divina de Deus em favor do povo, da comunhão, da coletividade, da grandeza, e também vai junto a nossa luta pela santidade própria e dos irmãos. Tudo isso num processo de amor e comunhão, regada com muita misericórdia e muito perdão, capaz de comover o próprio Senhor e autor da vida. Nosso salmo responsorial é o Salmo 78. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Ouçamos agora, com muita atenção, o Evangelho segundo a catequese de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus nos apresenta hoje a parábola do semeador. A compreensão dessa parábola faz-nos agradecer a Deus por ter nos favorecido durante a semeadura, colocando a sua semente em cada um de nós, no íntimo de nossos corações. E isso ele o faz, mesmo sabendo que encontrará entre nós diferentes tipos de terrenos. Mas temos que ter a consciência de que ele sabe que em alguns lugares a semente vai germinar com facilidade. E que também ele sabe que em outros ele terá que trabalhar mais arduamente para que a semente também dê frutos nos terrenos duros.
O semeador lança a semente e ele faz seu trabalho com fé, esperança e muita generosidade. Ele então não prioriza encontrar o terreno perfeito, ou seja, aquele que produz mais lucro e com menor custo. Não, meus irmãos, não é esse o jeito de Deus. Ele semeia à vontade, sem excluir qualquer tipo de terreno. Talvez, graças àquela generosa semeadura, que não exclui nenhum terreno, a semente tenha chegado ao meu, ao seu, ao nosso coração. Pensar assim é um motivo de agradecimento a Deus e, ao mesmo tempo, um convite à nossa retribuição, chamando-nos também a ser generosos com os outros e confiantes em Deus. A parábola torna presente a memória de Jesus, o semeador, bem como a sua palavra atualizada, a palavra que é a semente, fonte vital do comprometimento e perseverança a serviço do reino de Deus. Tarefas estas a serem assumidas pela comunidade de irmãos, que apesar de sua diversidade e de seus problemas, elas recebem a semente e buscam materializá-la no favorecimento da vida e a vida em abundância para todos. Meus irmãos, a parábola usa de uma situação casual, normalmente uma situação rotineira na vida diária, conhecida então do povo em questão, para assim mostrar os valores do anúncio evangélico de Jesus. E assim, esse jeito de ensinar, esse método, essa pedagogia de ensino, serve para nos mostrar os valores evangélicos. Serve para nos mostrar que os valores evangélicos, melhor dizer assim, são para serem vividos e não simplesmente conhecidos e entendidos. Fiquemos, meus irmãos, portanto, com esta lição de vida. Quem entende o sentido da parábola é aquele que vive a mensagem com fé e não aquele que apenas aprende teoricamente seu conteúdo, mas não busca praticar o aprendizado dela. Meus queridos, somente comungando fé e vida é que nós poderemos ter a reta compreensão da dimensão das parábolas de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.